Então, pessoal, nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a questão da mudança na demanda contratada, né, para consumidores ali que sejam do grupo A, né, que estejam no mercado regulado ou no mercado livre, né, para consumidores que recebem ali em média alta tensão, né, que tem a demanda contratada. A gente vai ver ali a questão da solicitação de aumento e diminuição da demanda, né, quais que são os procedimentos e os riscos ali, cuidados que a gente tem que ter quando faz a solicitação do aumento da demanda contratada ou a diminuição da demanda contratada, né. Bom, vamos começar com a questão do aumento, né? Quando eu for fazer uma solicitação de aumento da demanda contratada ali pelo consumidor, né? Eu constatei ali que na conta de energia elétrica ele está pagando, sei lá, tarifa ali por multa ali por ultrapassagem de demanda, né? Vai fazer uma solicitação de aumento ali para aumentar um pouco a demanda contratada. Então, ao solicitar esse aumento da demanda contratada junto à concessionária local, né, será avaliado pela concessionária os custos necessários para disponibilizar o aumento da demanda, né? Que eu vou estar chamando aqui nessa fórmula aqui de valor da obra, né, da distribuição para atendimento do aumento da demanda. Se esse valor for maior que o encargo de responsabilidade da distribuidora, o ERD, então o cliente deverá arcar com a diferença entre o VO, que é o valor da obra, e o ERD, né, que é o valor de entrada da distribuidora. Mas se o ERD for superior, então não haverá nenhum custo ao cliente. Então, se dessa solicitação de aumento de demanda ali a concessionária chegar à conclusão ali que ela vai ter que fazer reformas ali na rede elétrica, né, vai ter que trocar, sei lá, cabeamento, postes, transformadores, banco de capacitores, enfim, tiver que fazer alguma reforma na rede dela ali para atender essa tua solicitação de aumento de demanda, então isso vai gerar um custo, né, para a distribuidora, que vai ser o valor da obra. Só que, como essa obra ali ela não vai estar sendo exclusivamente aproveitada para o cliente que está solicitando o aumento, né, a rede elétrica ela é utilizada por vários outros clientes ali que a concessionária atende, então não seria justo que o consumidor ele arcasse integralmente ali com esse valor ali da obra. Então uma parcela ali que o encargo de responsabilidade da distribuidora é a parcela que cabe à distribuidora pagar ali, né, entrar ali junto a esse investimento ali para o aumento para as obras ali de renovação ali da rede elétrica. Agora se essa nova obra ali, o valor do orçamento dessa obra ali for inferior ali ao valor de encargo de responsabilidade da distribuidora, então o cliente ele não precisa pagar nada, né? Ainda que tenha uma obra ali, ele não precisa pagar nada. Ou em alguns casos ali existe a possibilidade também de tu solicitar o aumento da demanda contratada e não precisar ser feita nenhuma obra, né? Ou seja, a rede elétrica existente já pode ser que seja suficiente ali para aguentar esse aumento ali de demanda ali que foi solicitada. Então, isso daqui na Resolução 414 de 2010 da ANEEL, aqui, no artigo 43, ele diz que a participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o custo proporcionado pela obra, né, que é o VO, nos termos desse artigo, e o encargo de responsabilidade do distribuidor, que é o ERD. Para quem quiser mais detalhes ali de como é que se calcula esse ERD aqui e tal, pode estar consultando ali a Resolução 414 da ANEEL, né. Aqui são os passos ali no processo de aumento da demanda, né? Quase que são as questões burocráticas ali, né? Deve ser solicitado pelos canais disponibilizados pela distribuidora, né? Seja por e-mail, pelo site, enfim, pelo canal ali que a distribuidora ali disponibilizar para isso. Ela tem depois 30 dias úteis ali para responder, né? A partir do dia ali que ela recebeu essa solicitação. E caso não haja necessidade de obras significativas na rede, ou nenhuma obra, no caso, né, a resposta poderá ser enviada justamente como aditivo ao contrato ali do uso do sistema de distribuição, né. Aí, nesse caso, ali nos 30 dias, ali, o consumidor ele já pode estar ali utilizando ali a demanda aumentada, né, sem nenhuma necessidade ali de obra na rede elétrica. Agora, se forem necessárias ali obras ali para ampliar ali a rede elétrica da concessionária, então o consumidor tem que esperar o tempo maior ali até o término das obras, né. Outra questão importante aqui é que após a demanda contratada aqui ser reajustada, né, ser aumentada aqui nesse caso pela concessionária e disponibilizada ao cliente, o cliente tem até 3 meses, né, que são 3 ciclos de faturamentos completos aqui para alterar o valor contratado ali caso precise de um valor menor de demanda. Então caso o cliente ele tenha solicitado, por exemplo, mais 500 kW ali de aumento, né, vamos supor que a demanda dele seja 1000 kW, a demanda atual contratada, e ele solicite um aumento de 500 kW. Após esses 3 meses ali, né, ele tem aliás até 3 meses para solicitar ali uma correção, né, no ajuste da demanda contratada, porque pode ser ali que por algum motivo ali o projetista ali errou um pouco no cálculo, né, ou teve alguma ação de eficiência energética aí na empresa que reduziu um pouco a demanda, né, do sistema. Então o cliente ele tem essa possibilidade ali de estar reajustando ali o valor da demanda contratada junto à concessionária. Então esses 3 meses eles servem como período de teste, né, para o cliente ver se precisa mesmo de toda essa demanda requisitada, só que tem que prestar atenção que o limite máximo para redução ali, né, da demanda contratada é no máximo 50% do valor
solicitado no aumento. Então, se nesse exemplo aqui ele solicitou um aumento de 500 kW, né, após o período de teste, a nova demanda deverá ser definida entre 1.250 e 1.500, ou seja, ele não pode solicitar uma demanda maior, ele pode diminuir até 250 kW aqui, que é 50% do aumento solicitado, né, 50% de 500 kW. Então, esse é um valor que tem que ser muito bem calculado, né, de acordo com a necessidade ali da empresa, né, observar bem o ciclo de carga da empresa para chegar ali num valor correto ali de demanda contratada. Isso aqui também é útil ali para o caso de instalações elétricas novas, né, que tu não sabe direito ali, que tu não tem tanta certeza ali do quanto, né, que vai ser o pico de carga ali de demanda da instalação. Então é bom que tu tenha esses 3 meses ali para avaliar bem como é que funciona ali o ciclo de carga da instalação e observar toda a sazonalidade, né, toda a oscilação de carga ali que tu tem dentro desse período. Então, o artigo 134, né, na resolução 414 da ANEEL, aqui diz que a distribuidora deve aplicar o período de testes, né, com duração de 3 ciclos consecutivos e completos de faturamento, com o propósito de permitir a adequação da demanda contratada. Né. Então, quem quiser consultar isso daqui, né, a resolução 414 está lá explicado melhor aqui essa questão. Outra questão aqui, especial aqui para o consumidor aqui que está no Mercado Livre, né, que se ele solicitar o aumento de demanda contratada, ele terá normalmente um aumento do consumo de energia. Portanto, ao mesmo tempo que solicitar o aumento de demanda, né, junto à concessionária, ele deverá prestar atenção ali no contrato de energia, caso seja cliente do Mercado Livre, né, para também fazer um reajuste ali nesse contrato. Porque normalmente se o cliente ele solicita o aumento da demanda contratada é porque, na maioria dos casos, ele vai consumir mais. Né? Então, se ele for cliente do Mercado Livre, ele tem que prestar atenção, né, no contrato também de energia dele. Agora, se for cliente do mercado regulado, não precisa prestar essa atenção, né? Porque não existe ali um contrato ali de energia no mercado regulado. Né? Ele simplesmente paga para concessionária aquilo que ele consome. Já quando a solicitação é para diminuição da demanda contratada, né? Antes a gente viu para aumento, mas quando houver a necessidade de uma diminuição da demanda contratada pelo consumidor, ele deve prestar atenção aqui, caso ele seja cliente do Mercado Livre, né? Deve prestar atenção nesses dois primeiros tópicos aqui. Né? No caso de um cliente livre solicitar a diminuição da demanda contratada junto à concessionária, deve-se prestar atenção no valor desejado nessa diminuição, né? Pois se ficar abaixo dos 3 MW, o cliente ele deixa de ser cliente livre e passa a ser o cliente especial. Né? Caso fique acima dos 500 kW ali de demanda. Então, se por exemplo o cliente estava com 3.000, né, 3.000 kW ali de demanda contratada ou 3 MW, né, a mesma coisa, ele diminui ali para 2 MW, por exemplo, ele fica acima dos 500 kW, mas fica menor que os 3 MW. E aí o que acontece ali é que ele deixa de ser um cliente livre e passa a ser um cliente especial, né, que fica entre essas duas barrinhas aqui, né, entre a azul e a vermelha. E aí a situação dele dentro da Câmara de Comercialização de Energia, ela muda, né, ele tem que, então, fazer o reajuste ali do tipo de contrato dele, ele só pode consumir ali de fontes de energia elétrica incentivada, né, que é o consumidor especial. Então ele tem que prestar essa atenção, né, para não ficar abaixo e não mudar ali a classe, né, de cliente ali dentro do Mercado Livre na CCE. Já os consumidores especiais, eles devem prestar atenção para não ficar com demanda contratada abaixo, né, dos 500 kW, né, somados ou individual ali para unidade, para não deixar de ter o direito ali de comprar energia no Mercado Livre de Energia. Né? Então, se eu tenho aqui o cliente aqui com demanda contratada de 500 kW, se ele ficar abaixo disso, né, entre 30 e 500, ele deixa de ser um consumidor livre e passa a ser um consumidor ali do mercado cativo. Né? Não pode mais comprar energia ali de fontes incentivadas. Né? Ele passa a ser ali um consumidor obrigatoriamente do mercado cativo. Clientes cativos apenas devem se preocupar com limites mínimos ali de demanda para a sua classe de fornecimento, né? Classe, por exemplo, A2, A4, assim por diante. Então o limite mínimo aqui é 30 kW, né, para as unidades ligadas ali em média tensão, para ele não cair ali do grupo A para o grupo B, né, deixar de ser ali o cliente do grupo A. Se o cliente solicitou ali uma diminuição de demanda contratada, ele pode um tempo ali solicitar um novo aumento ali da demanda, né, ele deve prestar atenção nisso daqui, né, porque um novo pedido de aumento a demanda entrará na regra de solicitação de aumento de demanda, né? Poderá ensejar ali custos, né? Que é o PFC, que a gente viu aqui no slide anterior, né? Que é esse custo aqui para o cliente ali, quando ele solicita ali um aumento da demanda contratada, né? Pois o sistema ele poderá ter sido saturado entre o período de redução e a nova solicitação de aumento de demanda. Então tem que cuidar, né? Para não ter que pagar novamente ali um novo valor ali para obras ali da concessionária, caso ele solicite ali depois da diminuição, ele solicite um novo aumento de demanda, né? E também é vedado ali mais de um pedido ali de redução no período de 12 meses, né? Então tem que prestar atenção aqui se fazer o cálculo ali, né? Se planejar ali para os próximos 12 meses ali para não ficar ali com erros ali na demanda contratada, né? Porque eu não posso ali estar fazendo mais um pedido ali dentro do período aqui de 12 meses. Referência dessa aula aqui, né? Como eu falei, resolução 414 da ANEEL, né? Para quem quiser mais informações ali, só consultar isso daqui. Então nessa aula era isso, tá? Não esquece de deixar o joinha no vídeo aí, agradeço a quem assistiu até o final, obrigado, valeu!